sua Bíblia, a palavra de Deus, para a nossa meditação nesta noite, abra em Judas, antes da lei de Apocalipse, carta de Judas. Como só tem um capítulo, nós vamos ler os versos 13 a 17. Judas, versos 13 a 17. Antes da lei de Apocalipse. Diz assim: eu pego 17 a 23. 17 a 23. Está projetado aí, todo mundo vê de forma alternada. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os quais diziam: no último tempo haverá vencedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões pessoais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo contra vós outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Senhor, mais uma vez, a tua palavra lida, ela já é abençoada porque ela vem do Senhor. Nós pedimos que o fale aos nossos corações, o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos falar nesta noite sobre a verdadeira identidade da igreja. E eu quero que nós, irmão, preste atenção numa leitura que vai ser feita neste momento sobre a igreja da Nigéria. A violência jihadista continua a crescer na Nigéria. Os cristãos estão particularmente em risco por causa dos ataques extremistas islâmicos, como radicais entre o povo fulano, Boko Haram e o Estado Islâmico da província da África Ocidental. A falha do governo em proteger os cristãos e punir os agressores tem fortalecido a influência dos militantes na região. Enquanto
ataques executados por grupos extremistas e criminosos armados têm aterrorizado comunidades cristãs e as mulheres com sequestro, abuso sexual, casamento forçado, escravidão sexual e até morte. Muitas estão vulneráveis a rapto e violência sexual, mesmo em campos de deslocados internos. O sequestro para resgate é usado intencionalmente para empobrecer as famílias cristãs. Alguns pais escolhem manter as meninas em casa, longe da escola, para evitar que elas sejam sequestradas. Aquelas que frequentam as escolas do norte da Nigéria são forçadas a usar vestimentas islâmicas. A violência sexual pode ter um impacto devastador sobre as famílias e as comunidades, pois as vítimas podem ser estigmatizadas em suas comunidades. Uma mulher que tenha sido abusada sexualmente pode ser vista como impura, especialmente se estiver grávida, e as crianças que nascem desses abusos têm mais chance de serem marginalizadas. Como os homens são perseguidos na Nigéria, homens e meninos cristãos são alvos específicos de militantes islâmicos e de grupos criminosos armados, que os atacam e assassinam com frequência. O objetivo dos perseguidores é tanto eliminar a geração atual de seguidores de Jesus, como minar o crescimento das famílias cristãs. Além disso, cristãos e líderes religiosos são sequestrados para pagamento de resgate em dinheiro, o que arruína as famílias das comunidades cristãs. Os homens cristãos também são estrategicamente marginalizados na educação e no mercado de trabalho, independentemente de suas qualificações. Muitos seguidores de Jesus também são multados ou presos ilegalmente. Isso acontece com frequência em áreas do norte, que são governadas com base na Sharia. A combinação da violência, pressão e discriminação tem um efeito devastador na igreja e na comunidade cristã. Muitos são obrigados a deixar o país em busca de uma vida melhor e mais segura. Por que tamanho ódio contra a igreja de Cristo? Essa é a realidade dos nossos irmãos da Nigéria. E essa noite eu quero falar com os irmãos sobre a identidade da igreja de Cristo. E a identidade da igreja, ela é baseada em 3 características. Características, então, são um conjunto de qualidades, de particularidades que ajudam a identificar alguém ou alguma coisa. No caso, nós vamos falar desta noite da igreja. Quais são as características que formam a identidade da verdadeira igreja? Jesus falou assim: não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vá ter fruto e que o fruto permaneça. Como entender uma situação dessa que foi descrita? Será que alguém assim, em sã consciência, deixaria tudo por causa de Jesus? Eles, por conta própria, podemos assim dizer, escolheria viver uma situação como essa, como foi descrita? Irmãos, o certo é que o mundo odeia a Cristo e tudo que Cristo representa. Não, pastor, isso aqui é exagero, peraí. O Brasil fala de Cristo, outros países aí falam abertamente de Cristo. Mas nós vamos ver que o fato de falar não traz nenhuma identificação profunda. Pode ser que Jó falava, eu conhecia só de ouvir falar. Mesmo Jó ainda era uma pessoa crente, ele orava por sua família, ele orava pelos seus, ele confessava os seus pecados. Tem gente que nem isso. O mundo odeia Cristo por causa da sua santidade. O mundo odeia Cristo por causa da sua santidade, e como Jesus falou, o mundo jaz no maligno, ou seja, o fruto que o mundo produz, e quando nós estamos falando de fruto de mundo aqui, nós estamos falando do mundo comportamento, não uma questão física, mundo personalidade, espiritual. Por isso ele jaz no maligno. O mundo odeia Cristo porque Cristo é a luz que revela
os desejos escondidos no mais profundo dos corações. Nós falamos de Tiago, no último culto do ano passado. Tiago, no capítulo 4, ele fala que os nossos desejos, o desejo do homem, que causa as intrigas, as contendas. Então Jesus, ele revela isso, que realmente está no coração. Só lembrar do jovem rico. Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele falou que eu conhecer toda a lei, mas Jesus mostrou, apontou ele para o profundo do coração dele e falou: falta uma coisa para você. Você ama a riqueza mais do que qualquer outra coisa, tanto que ele foi embora, porque era dono de muitas propriedades. Logo, tudo aquilo que Cristo representa vai ser perseguido e odiado, sim, pelo mundo. Por que o mundo odeia a igreja? Porque, irmãos nossos, como ouvimos o relato, em especial da Nigéria, quem quiser saber mais informações, tem um portal chamado Portas Abertas, que é um portal que trata exatamente de missões, em especial em países perseguidos pelo mundo afora. Não pensemos que é só nesses países islâmicos, ou numa Coreia do Norte, ou numa China que há perseguição. Países próximos a nós, como por exemplo Colômbia, ou até não tão próximos, mas aqui na América, como por exemplo o México, os cristãos são altamente perseguidos, nesse caso, nesse país, por causa do tráfico de drogas. Porque uma vez que o Evangelho liberta a pessoa não vai mais para o mundo das drogas, logo é prejuízo para eles. A resposta por que a igreja ela é perseguida é porque a igreja possui e deve possuir as características de Cristo. O mundo tem que olhar para a igreja, para a verdadeira igreja. E quando eu falo verdadeira igreja, é claro que nós estamos me apegando aqui à placa presbiteriana, assembleia, batista e outros, mas é claro também, por outro lado, eu desejo que a nossa igreja seja reconhecida como verdadeiramente cristã por causa das características de Cristo. Hoje, se nós olharmos, e aí é algo que cada um tem que fazer esse exame, se nós olharmos para a nossa igreja, nós veremos nessa nossa igreja as características de Cristo, a identidade de Cristo. Mas primeiro, quais são essas características? O que uma igreja precisa ter para ser parecida com o seu Senhor? Eu gosto sempre de falar de Pedro. Na noite que Jesus estava sendo ali interrogado, e Pedro segue de longe, e ele tenta negar uma, duas vezes, na terceira vez fala: você é um deles, porque o seu modo de falar te entrega. Você andou tanto com ele, que você se parece com ele no modo de falar. É isso que nós devemos ter. O que a igreja precisa fazer para ser parecida com o seu Senhor? O que a noiva, o cordeiro, que é a igreja, precisa fazer para agradar o noivo? Judas, irmãos, neste capítulo, ou nesse único capítulo, ele traz, nesses versos que nós lemos, 3 características que eu quero compartilhar com os irmãos desta noite. Primeiro, que a igreja de Cristo, ou a verdadeira igreja de Cristo, ela segue os ensinamentos dos apóstolos. Volte a sua atenção para os versos 17 a 19. Deixe sua Bíblia aberta aí em Judas. Diz assim: vós, porém, irmãos, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, aqueles que vão zombar, né? Eles vão andar de acordo com as suas ímpias paixões, e eles vão promover divisões sensuais que não têm o Espírito, falando aqui o Espírito de Deus. Judas chama a igreja a lembrar do que ela aprendeu com os apóstolos. E é importante lembrarmos não só do que nós aprendemos, mas também com quem nós aprendemos. Não basta apenas ouvir o que está sendo falado, mas quem está falando merece credibilidade. Tanto que Paulo ele vira para o jovem Timóteo, isso na segunda carta, no capítulo 3, verso 14, ele fala assim: olha, Timóteo, você tem que permanecer firme nas coisas que você aprendeu, sabendo a origem, né? Ou sabendo quem você aprendeu. Desde pequenininho você foi ouvindo as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. E ele vai dizer: lembra, Timóteo, você aprendeu isso tudo com sua mãe, Eunice, e com sua avó, Cloide. Então permanece
cidade chamada Listra. Isso significa que elas aprenderam com os apóstolos. Judas fala exatamente isso. Lembrai das palavras que os apóstolos proferiram a vocês, ensinaram a vocês, os apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem eram os apóstolos? Os apóstolos, irmãos, eram daqueles grupos de seguidores de Jesus, aqueles 12 que Jesus chamou de uma forma especial, no qual Jesus capacitou, comissionou, ensinou para dar prosseguimento na expansão do seu reino. Os apóstolos, é claro, eram pessoas comuns, eram homens de profissões diferentes, pescadores, cobradores de impostos, entre outros. Eles tinham suas falhas de fraqueza. Pedro, eu não conheço esse tamanho quando vai negar Jesus. Aqueles que fugiram quando Jesus foram presos, João mesmo não teve fugido, com certeza estava tremendo de medo ali, vendo Jesus ser crucificado, mas também não teve coragem para fugir, estava ali, por perto. Eram homens falhos, mas foram homens escolhidos por Deus, capacitados por Ele de uma forma sobrenatural para realizarem a principal missão do reino de Deus aqui na terra, que é pregar o Evangelho. Apóstolo significa enviado, é um agente, é um mensageiro. Eles receberam o seu chamado diretamente de Jesus Cristo. Eles não se auto-intitularam, como alguns falam hoje, que são apóstolos, pois não existem. Os apóstolos que existiam eram aqueles que estavam com seus nomes registrados nas Escrituras. Não mais existem, porque eles receberam o seu chamado diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo, que não andou com Jesus, mas também recebeu, na estrada para Damasco, foi chamado. Paulo fala assim: olha, eu sou um nascido fora do tempo. Eu não fui chamado junto com os outros, eu fui chamado depois. Mas eu nem queria ser chamado de apóstolo, porque eu seguia a igreja de Cristo. Mas mesmo assim, Jesus o chama e o chama para ser apóstolo aos gentios. Como eu já disse, a quantidade de pessoas que seguiam Jesus eram muitas, multidões. Um grupo mais ou menos de 120. E desse grupo Jesus tira 12 e o chama como apóstolo. Judas então está falando, esses que aprenderam de uma forma tão pessoal, esses que aprenderam de uma forma tão particular, esses que aprenderam de uma forma tão íntima com Jesus, e eles ensinaram a vocês, vocês têm que lembrar que eles ensinaram. O interessante é que Judas aqui, ele não é apóstolo. Ele não é apóstolo. Ele fala assim: lembrai-vos da palavra que os apóstolos falaram. Não é. Lembrai-vos da palavra que nós apóstolos falamos. Tanto que os apóstolos, quando era preciso, eles chamavam a autoridade de apóstolo. Paulo, por diversas vezes, chamou, reclamou essa autoridade. Quando ele era questionado, ele falava: eu sou apóstolo, eu sou chamado, eu fui capacitado pelo próprio Deus. Irmãos, a primeira característica de uma verdadeira igreja é que essa igreja ela vai perseverar na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, verso 42, diz exatamente isso, que a comunidade cristã ela perseverava, ou seja, ela crescia, ela ia amadurecendo no ensinamento dos apóstolos. Lucas diz que esses apóstolos, com grande autoridade, eles davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Eles foram aqueles que testemunharam de uma forma mais especial a ressurreição de Jesus. Lembra que eles estavam reunidos, escondidos, com medo, e de repente Jesus aparece no meio deles: olha, paz seja convosco. Paulo vai testemunhar isso, que depois de Jesus voltar aos céus, para ele, Jesus aparece na estrada para Damasco. Esses apóstolos receberam a promessa de Atos 1:8, né? Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E assim se cumpre em Atos 2, no dia de Pentecostes. Os apóstolos, então, o que eles ensinavam? Para que Judas fala que nós devemos lembrar dele. Eles ensinavam que Jesus não estava morto, que Jesus havia ressuscitado, que Jesus havia vencido a morte. Tanto que Paulo ele escreve assim em 1 Coríntios, no capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação. Então, se Cristo não ressuscitou, eu estou aqui perdendo tempo, não sou apóstolo. Ele está falando para a igreja, né?
Se Cristo não ressuscitou, é vã qualquer pregação que está acontecendo em qualquer igreja desse lugar. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ou seja, então, os demais, todos que vieram, estão perdendo tempo. Se Cristo não ressuscitou, nós somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque nós estamos falando que Deus ressuscitou. Se Ele não ressuscitou, então nós estamos acusando Deus de fazer algo que Ele não fez. Nós estamos falando algo contra Deus. Porque se os mortos não ressuscitam, alguns acreditavam assim, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda estamos permanecendo nos nossos pecados. É claro que Paulo está aqui falando para aqueles que duvidavam da ressurreição. Então, se Cristo não ressuscitou, o que vocês estão fazendo dentro da igreja? Os apóstolos ensinavam isso, a ressurreição, irmãos, e a ressurreição de Jesus Cristo é a base da nossa fé. Qualquer outra religião, os seus grandes nomes, têm os seus túmulos. Os muçulmanos, uma vez por ano, têm que ir a Meca, na Arábia, para poder fazer ali uma peregrinação em torno do túmulo de Maomé, o grande nome do islamismo. Isso é morto. Buda, os seus ossos permanecem em seu túmulo, não sei o local, né? Vai entrar no seu túmulo. Qualquer outro nome. Mas o nome de nosso Senhor, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o túmulo está vazio. O túmulo onde ele foi colocado, onde ele ficou 3 dias e 3 noites ali, está vazio, porque ele ressuscitou. E é isso que os apóstolos pregavam. E Judas está falando isso, então, lembrai-vos disso. A primeira característica da igreja verdadeira é que ela crê, ela prega, ela tem convicção de que o Deus dela, o Senhor dela, não está morto. Nos últimos dias, Paulo fala para Timóteo, como gente que não zombar disso. Não existe ressurreição. Como assim? Não, depois que morreu, acabou. Para nós, não, para nós, depois que morre, na verdade, estamos começando uma vida sem dor, sem sofrimento. A primeira característica da igreja de Cristo, então, irmãos, é seguir o ensinamento dos apóstolos, de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. A segunda característica da verdadeira igreja de Cristo é, versos 20 a 23, diz assim: vós, porém, amados, edificando na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-o arrebatando no fogo quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas dedicou, irmãos, a maior parte dessa pequena carta em falar dos perigos dos falsos mestres. E os falsos mestres não ficam na rua, os falsos mestres eles entram dentro das igrejas. Eles entram, eles chegam com aparência agradável e de repente eles vão contaminando com seus falsos ensinos. E Judas está alertando, tome cuidado com esses que estão entrando dentro das igrejas. Nesses versos nós vemos Judas falando da segunda característica da igreja de Cristo, que é busque pelo crescimento, busque pela comunhão. Você crê que Jesus ressuscitou? Ótimo! Agora você deve buscar o seu crescimento espiritual, você deve buscar a sua comunhão. E ele vai dizer assim, nós podemos dividir esse texto em 2 partes, né? Na primeira parte, Judas orienta a cada um da igreja a cuidar da sua vida pessoal. Ele fala assim, então, olha, edifique a sua fé. E como eu posso edificar a minha fé? É como um terreno que o próprio Deus nos deu. E agora nós temos que fazer, nós temos que construir esse terreno, nós temos que edificar esse terreno. Deus nos deu esse terreno chamado fé, já que Paulo fala aos Efésios, que a fé é um dom de Deus. Então toda a orientação de como edificar sobre a fé, como ter um relacionamento sério com Deus, é o que Judas vai dizendo. Você vai desenvolver a sua fé da seguinte forma. A primeira coisa que fala é orando no Espírito Santo. Irmãos, é um dever de todo crente orar. É um dever de todo crente orar. A oração é o maior momento de intimidade sua com Deus.
oportunidade de colocar diante de Deus os seus sonhos, os seus problemas. Na oração nós fazemos conhecida diante de Deus todas as nossas petições. Mas também nós edificamos a nossa fé, Judas diz aí, guardando no amor de Deus. O apóstolo João escreveu o seguinte: no amor não existe medo, antes do perfeito amor ele lança fora o medo. Quem é o perfeito amor? Deus. Então o maior amor da nossa vida tem que ser o próprio Deus, porque Ele nos amou, como o próprio João vai dizer, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e nisso nós somos aperfeiçoados neste amor. O amor de Deus para nós, irmãos, é segurança e proteção. Judas continua dizendo, então, como você vai edificar a sua fé? Esperando na misericórdia. A vida do cristão é uma vida de esperança. Não pode existir um crente em Cristo que não tenha esperança. Pode até estar desanimado, mas não abatido, ou não destruído, porque nós cantamos e vamos cantar novamente. A esperança da vida eterna em Jesus. Porque na esperança, Paulo fala aos Romanos, é que nós somos salvos. Na esperança de um dia Jesus voltar para buscar a sua igreja amada, a sua igreja pela qual ele pagou um alto preço, como também cantamos. Essa é a forma de edificar a nossa fé de forma individual. Na segunda parte ele mostra de forma coletiva, né? Ele vai dizer assim: como eu posso então, a partir do momento que eu estou edificando a minha fé, como eu posso contribuir para a edificação da fé da igreja? Compadecendo os que estão em dúvida. Sempre vai existir no nosso meio aqueles que por algum momento estão vacilantes na fé. Nós temos que ter o carinho, a atenção para esses irmãos, prestar atenção nesses irmãos. Então Judas faz uma referência ao ensinamento de um apóstolo, quando diz assim, olha, ele deve ter lembrado de uma palavra de Paulo, Paulo fala assim, nós que somos fortes, aqueles mais maduros na fé, devemos suportar as debilidades dos fracos. Suportar não é assim, eu suporto a pessoa. Não, suportar é dar apoio. Você não está caindo aí, porque você está sentado no banco. Esse banco é o seu suporte. E ele não permite que você caia. É isso que Paulo está falando. Olhe para os mais fracos e dê um suporte para ele. Não deixe ele cair. Ampare. Esse tipo de suporte. Ele fala, então, nós temos que amparar os mais fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo, o que é bom para a edificação. Quando ele fala da igreja. Então, Judas fala, compareça daqueles que estão em dúvida. Arrebatando do fogo. Tiago, que é o irmão de Judas, esse Judas aqui, claro, não é o Iscariotes, porque ele traiu Jesus e logo depois suicidou. Esse Judas aqui é o mesmo irmão de Jesus, que é irmão de Tiago. Tanto que ele fala assim, ó, Judas, irmão de Tiago, servo do Senhor Jesus. Lá no primeiro verso, como ele se identifica. Tiago, então, fala, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá o tirão do pecado. Então você vê um irmão desviando, você vai atrás, e você conversa com esse irmão, e você exorta esse irmão, e esse irmão volta. É isso que o Tiago está falando, você está se salvando, no sentido de trazer aquele irmão de volta à comunhão, de volta à razão, salvando a alma dele da morte. É cuidar da vida espiritual do irmão. Meu irmão, tome cuidado, o caminho que você está seguindo pode levar para algo ruim para a sua vida. João e Judas vai dizer, outra forma de edificar como igreja é ser compassivo em temor. O dicionário define uma pessoa compassiva como aquele que demonstra compaixão, aquele que compartilha do sofrimento alheio, do sofrimento do próximo, aquele que se emociona. Nós não podemos ser cristãos frios, gelados, a dor do nosso irmão. Pelo contrário, nós temos que ficar atentos.
mesmo que eu não tenha condições de ajudar o irmão na sua dor, eu percebo, eu procuro alguém que possa ajudar esse irmão. Isso é ser compassivo. E por fim, Judas fala assim, detestando o pecado. Uma característica que precisa ser visível na igreja é a sua posição radical contra o pecado. A igreja não pode negociar com o pecado. Não existe pecado por boa causa, pecado por motivo justo. Não pode existir meio termo. Por isso a palavra de João que eu li no início, que eu falei no início, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Quando observamos as palavras de Judas e as praticamos, ninguém fica para trás. A igreja ela tem que caminhar todos juntos. A igreja não pode ser aquele exército que deixa seus soldados para trás, não. A igreja tem que ir todos juntos, todos caminhando juntos. E era assim que acontecia com a igreja lá em Atos. Depois você lê Atos 4, capítulo 4, verso 32 e 35. Então, irmãos, a segunda característica da igreja de Cristo é o crescimento espiritual e a comunhão com os irmãos. Como eu falei, são 3 características. Então, a terceira, a verdadeira igreja de Cristo, por fim, primeiro, ela prega Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, ela busca o crescimento espiritual e a comunhão, e por fim, ela glorifica a Deus. Todos os ensinamentos dos apóstolos tinham como objetivo final glorificar a Deus. Os versos 24 e 25, né? Nós esquecemos de ler, mas acompanhei. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação imaculado diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. O reverendo Ronaldo Ligório, que é um dos grandes missionários da igreja presbiteriana, plantou durante os anos igrejas, né, lá na África, agora está trabalhando na Amazônia. Ele disse que o seguinte, que a igreja ela existe para glorificar a Deus por meio de plantação de igreja. A igreja ela tem que crescer e ao mesmo tempo ela tem que também gerar filhas, né, no caso, outra igreja. É assim que nós glorificamos a Deus, compartilhando da palavra de Deus. Toda a preocupação de Judas com os ensinamentos dos falsos mestres, a exortação deles para lutar pela nossa fé, a exortação deles para lembrar dos ensinamentos dos apóstolos, para buscar o crescimento espiritual, a comunhão entre os irmãos, tudo isso é para apontar para a glória de Deus como objetivo único da igreja. Essa é a terceira característica da igreja verdadeira. Reconhecer a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no início, nos primeiros versos, Judas fala assim que ele ia escrever um determinado assunto, de repente ele muda de ideia, no verso 3, aí ele resolveu escrever acerca da vossa fé, para que nós possamos batalhar diligentemente por ela. Paulo vai falar, nós já sabemos, que tudo aquilo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. E na carta aos Romanos, no primeiro capítulo, a partir do verso 20, ele fala que os homens pegam a glória de Deus e dão para outras coisas. Eles pegam a glória de Deus incorruptível e colocam em coisas corruptíveis. Eles pegam a glória de Deus e transferem para homens. E isso a igreja não pode compactuar. Deus, irmão, se dá a conhecer desde o princípio, por meio de tudo que Ele criou. Os homens sabem disso. Na sua grande maioria não glorificam a Deus. Eles pegam a glória de Deus e dão a ídolos. E quando nós falamos de ídolos aqui, não nos limitamos à questão da igreja católica ou outros que usam sua imagem de escultura, não. Dentro das igrejas podem ter pessoas que têm seus ídolos. João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos.
Todo e qualquer ídolo que existe surgiu do coração do homem. Por ele querer algo para colocar no lugar de Deus, algo que não cobre dele aquilo que Deus exige. Na lista de ídolos para os quais o homem transfere a glória de Deus, Paulo coloca exatamente o homem na frente. Paulo diz assim: tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível. Veja que Paulo está falando que o homem não está transferindo a glória de Deus para o diabo ou para qualquer outra coisa. Ele pega e transfere a glória de Deus para o próprio homem, porque, primeiro, o seu próprio coração, o seu desejo. A igreja de Cristo, irmãos, precisa ir exatamente na contramão do coração. A igreja precisa render glórias unicamente ao Senhor, e por isso ela é diferente. Por isso ela é diferente. Igrejas, nós falamos aqui no início sobre a perseguição. Tem igrejas aí em países desse tipo que elas podem, entre aspas, funcionar, desde que ela também tenha no seu templo a imagem o retrato dos ditadores. Na China é assim. Vimos o que aconteceu recentemente com a Venezuela. Até na Venezuela estava sendo assim. E se a igreja não fizesse, ela seria perseguida ou até suas portas fechadas. Mas não importa, a igreja de Cristo, irmãos, é a única instituição que, mesmo sendo perseguida, é ensinada pelo seu Senhor a amar os seus inimigos. A igreja, nós como igreja, somos chamados à perfeição, mas não é uma perfeição de acordo com os olhos do mundo, é uma perfeição que consiste em fazer a vontade do nosso Senhor. Por isso a igreja caminha na vontade de Deus. A igreja que caminha na vontade de Deus, ela está glorificando a Deus. Concluindo então, voltando aos nossos irmãos lá da Nigéria, eles têm suas casas destruídas, seus planos desmoronados, nós vimos na leitura, né? Suas igrejas são queimadas. Mas eu vejo também vários vídeos deles, mesmo diante daquela destruição toda, eles se reuniram para cultuar Deus. Porque a igreja não é o templo, a igreja é a reunião de pessoas. Lembra que ele falou? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em quem? Em nome dele, ele está presente. Uma igreja que segue o ensinamento dos apóstolos, uma igreja que busca o crescimento e a comunhão, uma igreja que reconhece o senhorio de Cristo e o glorifica, essa é a igreja verdadeira. Não importa o seu tamanho, não importa a quantidade de membros, não importa a sua arrecadação, não importa se as pessoas vão olhar bem ou não, mas se ela tem essas marcas, ela é uma igreja fiel ao seu mestre. E essa igreja vai receber a sua recompensa no dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu desejo, irmãos, é que essa igreja, a igreja presbiteriana de Antônio, tenha essas características. Nunca deixe de crer que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos, porque essa é a base da sua fé. Procure seu crescimento espiritual. Aproveitando, eu estou compartilhar no grupo da igreja, vou compartilhar todos os dias umas perguntas, umas respostas específicas para te ajudar na sua devocional diária, caso você não tenha nenhuma outra devocional. Todo dia eu vou colocar lá. Você pode te ajudar na sua leitura bíblica. A igreja de Cristo, ela procura comunhão, não deixe de congregar. Quando a situação estiver difícil, aí é mais um motivo para você congregar. Não falte. Aproveite as oportunidades de vir à igreja. Estou cansado. Vou hoje, porque eu não sei se amanhã eu consigo vir, no outro domingo eu estarei presente. Porque faz parte do seu crescimento espiritual. E reconheça que tudo que aconteça em sua vida, e faça tudo em sua vida para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque você faz parte da igreja de Cristo. E as portas do inferno não podem prevalecer contra essa igreja.